Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, nesta noite maravilhosa. Que Deus possa abençoar cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Mais uma vez, amados, nos encontramos nos estúdios da Cultura M680, a emissora por onde as portas têm sido abertas para que o Evangelho, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo final, possa ser pregada em sua totalidade. Hoje nós vamos dar sequência a Apocalipse 2, período da Era de Pérgamo, que é o estudo que estamos tendo, e eu tenho certeza que cada irmão, cada irmã, cada ouvinte da mensagem da hora será ricamente abençoado com as bênçãos dos céus. Ontem tivemos um culto abençoado ali no tabernáculo, falamos um pouco sobre teofania, a influência dos dois mundos, o mundo de cima e o mundo de baixo. Falamos sobre o corpo teofânico, o corpo imortal, glorificado. Eu tenho certeza que todos os amados irmãos e irmãs que foram, eles saíram ricamente abençoados. E para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizado conosco nesta noite, não desliga o rádio, continue ligadinho conosco, que nós vamos continuar dentro desta verdade bíblica maravilhosa que é a Palavra de Deus. Eu estou com Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, onde nós vamos tomar para falar um pouquinho. Está escrito: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da sua palavra. Trabalhai, jovens, com amor, bem unidos em Jesus. Procurai sempre com valor, nas trevas ser brilhante luz. Trabalhai com ânimo e constância, seguindo ao Salvador. Brilhai nas trevas da ignorância, brilhai para o Senhor. Enchei-vos do Consolador, e entre vós mesmos falai, louvando em hinos ao Senhor, e dando graças ao bom Pai. Exultai, irmãos, testemunhando, alegres com louvor. Cantai as bênçãos proclamando, cantai para o Senhor. Caminhai sempre para os céus, nunca olhando para trás, os olhos postos no bom Deus, pois dele tendes vida e paz. Se marchai alegres, corajosos, avante sem temor, de santidade desejosos, marchai para o Senhor. Brilhai, chamai, cantai para o Senhor. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós vamos seguir dentro do contexto de Apocalipse 2, versículo 13. Vamos falar um pouquinho sobre eu sei as tuas obras. Veja, essas são as mesmas palavras proferidas a cada um dos 7 mensageiros relativamente ao povo de Deus em cada era.
ele sempre falou essas coisas, mesmo entre as 7 eras. Visto que são faladas as 2 vinhas, Deus está falando as 2 vinhas, a vinha verdadeira e a vinha falsa. Quer dizer, para quem não entende, a igreja verdadeira e a igreja falsa. Elas trarão gozo e alegria, essas palavras, aos corações de um grupo, porém deve infundir terror no coração do outro. Porque, embora sejamos salvos pela graça, em separado das obras, a verdadeira salvação produzirá obras ou feitos que agradarão a Deus. Veja bem, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Se de algum modo este versículo significa alguma coisa, significa que o homem é o que ele pratica. Você é o que você é. Tiago 3,11 está escrito: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Não tem como. Ou você produzirá bons frutos, ou produzirá maus frutos. Por isso que Deus disse: eu sei as tuas obras, ou boa ou má, ele sabe. Romanos 6,2 diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não tem como. Mateus 12, 33 e 35. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Ora, se um homem é nascido da palavra, sendo ele de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, está em 1 Pedro 1,23, ele produzirá a palavra. O fruto ou as obras da sua vida serão um produto da espécie de semente ou vida que está nela. Suas obras, portanto, serão escriturística. Ó, que acusação esta verdade vai ser contra esse povo da era de Pérgamo. Lá está aquele incomparável, e em sua mão a espada aguda de 2 fios, a palavra de Deus. Essa palavra nos julgará no último dia. Na realidade, a palavra está julgando agora mesmo, porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela separa o carnal do espiritual. Ela nos faz epístolas vivas e lidas e conhecidas por todos os homens, para a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, veja, Deus é enfático quando ele fala a essas 2 vinhas. Porque você pode ver que a Bíblia ela não está só na mão do eleito. A palavra de Deus não está só na mão da verdadeira igreja de Cristo. Ela também está nas mãos da falsa igreja. A mesma Bíblia, eles estão lendo para julgamento. O púlpito, a tribuna, é um lugar de julgamento. É um lugar de misericórdia e também de julgamento. Porque ali mesmo a palavra é pregada e ali mesmo as pessoas são julgadas já. Porque o eleito ele não vai ser julgado no dia do julgamento do trono branco. Ele não vai ter que esperar o julgamento. O eleito ele já é julgado agora. Agora, aquele que não entrou na palavra, ele ficará reservado para o dia do julgamento. Quem é que vai nos julgar? Eu pergunto, Deus julgará o mundo por qual igreja? Pela Igreja Católica Romana? Se Deus julgar o mundo pela Igreja Católica Romana, todas as demais estão perdidas. Se Deus julgar o mundo pela denominação A, a denominação B está perdida. Se ele julgar o mundo pela denominação adventista,
O resto estão perdidos. Então eu pergunto, por qual igreja Deus julgará o mundo? Por nenhuma. Deus diz que o mundo será julgado pela sua palavra. A palavra que ele já pregou. A palavra que está registrada no livro chamado a Escritura Sagrada. Todo homem, toda mulher, todo ser humano será julgado por esta Bíblia. Por isso que se você estiver correto com a Bíblia, se você estiver enquadrado na Bíblia, você vai ser julgado e vai ser absolvido, porque você preencheu os requisitos da Bíblia. Mas se a sua doutrina está errada, se as suas ordenanças bíblicas estão erradas, no dia do julgamento, esta palavra te condenará. Esta palavra vai te enquadrar numa situação difícil. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós aqui afirmamos, no Ministério da Voz do Sétimo Anjo, se você quer, faça tudo o correto. Ou tudo ou nada. Não adianta fazer as coisas pela metade. Eu sempre friso, eu sempre falo, porque, meu irmão, Cristo disse, se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo. Então, você tem que estar na palavra, e a palavra tem que estar em você. Como eu disse aqui, epístolas vivas e lidas e conhecidas por todos os homens para a glória de Deus. Você tem que ser uma Bíblia de Deus andante. Uma Bíblia, a Bíblia tem que estar sendo escrita nas tábuas de carne do seu coração. Porque se alguém tomar a minha Bíblia, ele vai tomar o papel apenas, mas ela já está lá dentro de mim. Ela está, o Velho Testamento, o Novo Testamento e a revelação da palavra está dentro da minha pessoa. Nós nos tornamos uma nova Bíblia. É assim que funciona a palavra de Deus. Seguindo aqui, ele diz, eu sei as tuas obras. Ele diz, se um homem teme que possa não agradar a Deus, então que ele cumpra a palavra. Se um homem tem dúvida se ouvirá essa palavra, bem está, servo bom e fiel, que ele cumpra a palavra de Deus em sua vida. Seguramente ouvirá essas palavras de louvor. A palavra da verdade era o critério naquele tempo. Ela é o critério agora. Não há outro padrão, não há outra linha de prumo. Assim como o mundo vai ser julgado por um só, Cristo Jesus, assim também ele vai ser julgado pela palavra. Se alguém deseja saber como está se saindo, que faça como Tiago sugeriu. Olhe no espelho da palavra de Deus. Tiago disse isso, meu irmão. Olhe no espelho, o espelho do Evangelho. Então, eu sei as tuas obras. As nossas obras, os nossos atos, eles têm que falar mais alto que nossas palavras. Não adianta o irmão falar, eu sou bom. Não adianta a irmã dizer, eu sou boa. Não adianta você falar, eu faço isso, eu faço aquilo. Não adianta você falar. Você tem que mostrar com a vida vivida. Você tem que mostrar com as obras. Porque obras feitas é fé expressada. Se você tem fé em Deus, você expressa esta fé através das suas obras. Agora, se você não tem obras, aonde está a sua fé? Profeta, mensageiro desta era, pregou várias mensagens intituladas Obra é fé expressada. Eu preciso expressar a minha fé. Como? Produzindo as obras. O homem, a mulher, quando olha para mim, eles não conseguem ver a minha fé. Ninguém consegue ver a fé do coração de um homem. Ninguém consegue ver a fé do coração de uma mulher. Mas como que você mostra que você tem fé? Pelas suas obras de cristã. Pelas obras que você faz concernente à palavra de Deus. Agora, Deus, ele não precisa olhar minhas obras. Ele vê a minha fé. Deus olha a minha fé. Mas eu mostro as obras.
para o meu semelhante. Então é assim que funciona. Todos os homens da Bíblia mostraram suas obras. Todos os homens da Bíblia mostraram aquilo que Deus esperou de cada um deles, desde os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, os mensageiros e depois os apóstolos. E agora é a nossa vez de mostrar as nossas obras, obras de arrependimento, boas obras, no sentido de ajudar uma pessoa, no sentido de suportar alguém, no sentido de vencer o mal fazendo o bem. Temos que produzir as boas obras. Então, meu irmão, seguindo, ele diz: eu sei as tuas obras. Veja, enquanto ele estava ali com a palavra, examinando suas vidas à luz do plano que ele traçara para ele, ele deve ter agradado sobremaneira, porque eles, como os outros que tinha passado antes, estavam suportando o povo de Pérgamo com paciência a perseguição dos injustos, e ainda assim mantendo-se com gozo fiéis ao Senhor. Embora às vezes fosse difícil servir ao Senhor, todavia eles o serviam e o adoravam em espírito e em verdade. Porém, com a falsa vinha não era assim. Veja, ali eles tinham repudiado a vida que é edificada sobre a palavra e agora estavam se afastando cada vez mais da verdade. Suas ações davam testemunho das profundezas que tinham se afundado. Então, meu irmão, eu quero deixar bem claro para vocês que estão me ouvindo, para vocês entenderem que Deus, através da vinha verdadeira, aqueles irmãos estavam suportando com paciência a perseguição dos injustos. Porque hoje, meu irmão, está fácil para você servir a Deus. Hoje está uma bênção para cada um de nós ir para a igreja. Mas nesses dias de Pérgamo aqui, nesse tempo aqui, eles eram jogados para os leões, eles eram queimados na fogueira. A falsa vinha, a falsa igreja estava perseguindo a verdadeira igreja. Tanto que a palavra Pérgamo significa casamento. Foi quando a igreja cristã de Roma uniu a política. E quando uniu a política, aquela Roma pagã rica, ela caiu pela espada e levantou a Roma papal. A Roma dos imperadores fracassou, caiu, porque a Bíblia diz cuja chaga mortal foi curada. Então aquela Roma rica dos imperadores, a Roma pagã, caiu e levantou-se no lugar da Roma pagã, levantou a Roma papal. E quando levantou-se a Roma papal, foi estabelecido dogmas, foi estabelecido os credos, foi estabelecidos os concílios e os decretos, que todo o povo da terra, porque Roma mandava no mundo, como manda até hoje. Você fala, manda, religiosamente, a mão de Roma está em todo lugar. Então, o que aconteceu? Eles tinham que obedecer os decretos de Roma. Quem não obedecesse os decretos de Roma religiosa era morto. Está na história, está nos anais da história. Você pode examinar o decreto de Teodósio X, quando foi elaborada a doutrina da Santíssima Trindade, a crença nas três pessoas distintas. Quem não concordasse com essa doutrina era morto. Por isso que você vai em Apocalipse, a grande prostituta Babilônia, ela está embriagada do sangue dos santos. Que prostituta Babilônia é essa, meu irmão, que embriagou do sangue dos santos? Foi a igreja romana, no período de Pérgamo, Tiatira, quando bebeu o sangue dos santos naquela era, que não concordou com a sua doutrina, com o seu dogma, com a sua Santíssima Trindade, que desculpe, que hoje todas as denominações estão concordando e estão aceitando. Por isso que a Bíblia é enfática quando fala da grande meretriz e suas filhas. Eu não quero ser filha de uma Babilônia, de uma confusão. Que Deus me livre disso. E se você está enredado, se você está iludido, e você é um filho de Deus,
Você não pode aceitar umas coisas dessa. Você tem que sacudir a poeira, bater as penas frouxas e voar ao encontro do alvo, que é Cristo. E sair de todo enredo errado. Mas que enredo? Batismos errados, ceias erradas, doutrinas erradas. Você está me entendendo, meu irmão? Então, por quê? Porque essas obras dessas igrejas não são obras de justiça na presença de Deus. Por isso que Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorras nas suas pragas, que virão. Se você faz parte, defende uma bandeira, defende uma denominação, luta em prol de uma igreja, e você não sabe que essa igreja, lá no passado, ela tem uma dívida que Deus vai pedir conta agora, e você faz parte dela, você vai ter que apresentar diante de Deus. Você vai ter que ser julgado como participante do que aconteceu nos séculos passados. Porque você não pode fugir das Escrituras. Isso é duro, mas é uma verdade. Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Veja a força e o conteúdo do versículo. Sai dela, não dele. Sai dela, dela é a igreja. É a falsa igreja. Sai dela, povo meu. Para quê? Para que não seja participante dos seus pecados. Você não pecou. Mas ela pecou lá atrás. Pecado grande. Então Deus está falando para que você saia, para você não ser participante daquilo. Porque se você continuar na doutrina errada, você vai responder por participar dos pecados de Roma no passado. Ah, mas eles pecaram lá, não tem nada a ver com isso. Então, continue com a mesma doutrina, continue com o mesmo dogma, continue com a mesma heresia e vamos para o julgamento. Você verá que Deus vai nos enquadrar se nós não colocar a coisa em ordem. Então, meu irmão, eu sei que é forte isso, mas é a verdade. Mas eu quero voltar aqui no falando do critério, que a palavra da verdade ali era o critério naquele tempo. E ela é o critério agora também. E ele diz, não há outro padrão, não há outra linha de prumo. A única linha de prumo é a Bíblia. Se você está fora dessa linha, você tem que se enquadrar. Se você está fora do prumo, você tem que se enquadrar com o prumo da palavra. Porque senão, meu irmão, o seu edifício vai ruir, vai rachar, vai cair, certo? E você tem que estar edificado aonde? Na doutrina dos apóstolos. Efésios 2, 18, 19 e 20. Não somos forasteiros, nem estrangeiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento da doutrina dos apóstolos e profetas, pelas quais Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Agora, se você não está no fundamento dos apóstolos, você pode estar em outro fundamento de uma denominação, um fundamento herético, e isso é perigoso, porque vai ruir, não vai ter sustentação. Mas vamos seguir aqui mais um pouquinho. Ele diz aqui, retens o meu nome, ele diz, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Eles retiveram naquele tempo, eles estavam retendo agora. Como está escrito, eu sei as tuas obras onde habitas, que é o trono de Satanás, e retens o meu nome. Veja, meu irmão, você que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não está retendo o nome, você está retendo títulos de Pai, de Filho e de Espírito Santo, mas não o nome. E ali ele está dizendo aqui, ó, e retens o meu nome. Então ele diz, eles retiveram naquele tempo, eles estavam retendo agora, porém, não com medo fatalista como homens que vivem vidas estéreis. Eles estavam retendo em sua força, na segurança do Espírito de que eles eram um nele. Eles tinham convicção do perdão de seus pecados e carregava o nome de cristão em testemunho disso. Eles conheciam e amavam esse nome que estava acima de todo nome. Seus joelhos tinham se dobrado a esse nome, suas línguas tinham confessado a ele.
Tudo que faziam, ou fazia no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham proferido esse nome e se apartado do mal. Tendo tomado sua posição, eles estavam agora preparados para morrer por esse nome, estando seguros de uma melhor ressurreição. Então, meu irmão, como eu disse, se você não retém o nome de Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo, o que você retém na sua cabeça? O que foi invocado nas águas batismais? Foi invocado o nome do Senhor Jesus Cristo? Foi. Então você está retendo o nome do Senhor Jesus Cristo sobre você. Por isso que aqui, Apocalipse 2,13, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste minha fé. Veja, então, meu irmão, aqui era a sinagoga de Satanás, mas do outro lado tinha os filhos de Deus que estavam debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você está me ouvindo, ó, meu irmão, tome o nome do Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Não tome título de Pai, Filho e Espírito Santo, não. Você fala, mas por quê, pastor? Porque o batismo nos títulos não é batismo. Você desce seco e levanta molhado. Ainda que você creu, que você aceitou tudo, Deus até aceita o seu crer, mas você foi enganado. Mas Deus sabe que você foi enganado pelo seu pastor, pela sua igreja. Mas por quê? Porque não há um registro de batismo no nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Porque Deus exige o nome do Pai. Não repetir a palavra Pai, mas o nome. Então cantar aquele corinho, né? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Como é que os denominacionais cantam esse corinho? Leva tu contigo o nome. Eles não carregam. Eles carregam a Santíssima Trindade. Então, desculpe, estão tendo uma propaganda enganosa. Eu conheço muita gente que canta a verdade, mas vive a mentira. Eu conheço muita igreja que mostra a verdade, mas dentro é uma mentira. E eu sou justo nessa hora para falar, meu irmão. Por exemplo, eu conheço igrejas que o título dela é assim: Só o Senhor é Deus. Esse é o título de uma denominação. O nome está certo, é da Bíblia. Só o Senhor é Deus. Mas eles creem em três. Eles confessam Deus em três pessoas distintas. Se eles creem em três pessoas distintas, então não é só o Senhor é Deus. Tinha que ser só os senhores são deuses. E muitas outras, como a Assembleia de Deus. Mas eles confessam a Trindade, que herdou da Igreja Católica Apostólica Romana. E muitas outras igrejas, a Universal, por exemplo, tem um título, slogan na frente: Jesus Cristo é o Senhor. Então, se Jesus Cristo é o Senhor, que está na Bíblia, só tem um Senhor dos senhores, um Rei dos reis. Por que a Universal também confessam a Santíssima Trindade? Então, meu irmão, eles mostram uma coisa que está na Bíblia, mas vivem outra. Então, voltando no corinho, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Como é que as pessoas podem cantar se não leva? Eles não levam o nome de Jesus. Eles levam o dogma da Santíssima Trindade. Seguindo mais um pouquinho aqui. Já no segundo século, do ano 200 e pouco para 300, essa palavra Pai, Filho e Espírito Santo significavam trindade. Para muitos, a ideia politeísta de três deuses se tornaram uma doutrina na falsa igreja. Então você pode ver que a Santíssima Trindade, ela introduziu em meados do ano 300. Quer dizer que até aí, todo mundo batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, até mesmo a Igreja Católica Romana. Mas depois que Constantino introduziu a Santíssima Trindade, que ela casou com a política, foi ali onde ela foi infiel aos seus votos matrimoniais e caiu. Então, meados desses séculos aqui, tinha entrado o politeísmo.
a doutrina dos 3 deuses se tornar uma doutrina na falsa igreja. Não demoraria muito até que o nome de Cristo fosse tirado, como de fato foi tirado nesta era, e em seu lugar os títulos do único grande Deus substituíram o nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto a multidão se apostatava e abraçava a Trindade e batizava usando os títulos da divindade. O pequeno rebanho ainda batizava no nome de Jesus Cristo, e assim mantinham-se fiel à verdade. Isso aconteceu no período da era de Pérgamo. Como tantos desonrando a Deus, convertendo-se em 3 deuses e trocando seu afável nome por títulos, alguém poderia pensar se os sinais e prodígios que acompanham um tão grande nome ainda estariam ocorrendo no meio do povo. Realmente, esses sinais foram poderosa e maravilhosamente manifestados, embora certamente não na falsa vinha. Homens como Martim e outros foram grandemente usados e Deus testificou com eles por sinais e milagres e dons do Espírito Santo. Esse nome ainda era eficaz, como sempre foi e sempre será, onde os santos o honram através da palavra e da fé. Então, meu irmão, minha irmã, retens o meu nome. Como que a Bíblia é tão clara? Como que a Bíblia deixa tudo mastigado para nós? Só não aceita quem não quiser. E ele, na parte B, ele fala, não negaste a minha fé. Em Atos 3,16, quando Pedro foi interrogado sobre como acontecera o poderoso milagre com o coxo à Porta Formosa, ele explicou desta forma, é pela fé no Senhor Jesus, ou é pela fé no seu nome. Se você verificar lá, meu irmão, você vai ver isso. É pela fé no seu nome que fez esse nome fortalecer a este coxo. Veja bem, então o negócio da cura daquele coxo foi por causa do nome. O nome estava imbuído com a cura divina. É pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé no seu nome, que fez o coxo andar. E conheceis a fé proveniente, ele, Jesus, deu a este homem, na presença de todos nós, as palavras de Pedro, esta perfeita saúde. Veja aí está, o nome de Jesus, a fé de Jesus produzir o milagre. Pedro não alegou que fosse sua própria fé humana, não mais do que alegou que fosse seu próprio nome. Ele disse que o nome de Jesus, usado na fé, que o proveniente de Jesus realizou aquela grande obra, e a respeito desta fé que o Senhor estava falando em Apocalipse 2,13. Era a fé dele, não era a fé nele. Porém, era a sua própria fé que ele tinha dado aos crentes. Por isso que eu finalizo aqui dizendo a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Não a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas a fé de. Então veja, Romanos 12,3, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O segundo versículo 1, os homens são irmãos. Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Também diz em Tiago 2,1, meus irmãos, note que ele também está falando a irmãos. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, não a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, simples coisas, mas você vai captando e entendendo. Nesta era de Pérgamo, onde os homens estavam humanizando a salvação, tendo se desviado da verdade, que do Senhor vem a salvação, tendo deixado de lado a doutrina da eleição e escancarado a porta da igreja e do seu companheirismo a qualquer um que apoiasse seus princípios, quer dizer, esqueça a palavra. Nesta era, a rápida degradação, ainda havia uma minoria que tinha medida daquela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E não apenas usariam essa fé em atos de poder, porém, resistiram aos que ousavam dizer que eram salvos,
simplesmente por se unirem a uma igreja. Eles sabiam que ninguém podia verdadeiramente crer para a vida eterna e a justiça de Deus em separado da medida da fé do próprio Senhor Jesus. Assim como a igreja de hoje está cheia de crentes mentais que apoia o nascimento virginal, o sangue derramado, indo à igreja e tomando a comunhão, e de maneira nenhuma são renascidos. Assim também naquela terceira era existia o mesmo problema. A fé humana não era suficiente naquele tempo e não é suficiente agora. É necessário que a própria fé do Filho de Deus se derrame dentro do coração de um homem, de maneira que ele possa receber o Senhor da glória no templo não feito por mãos. Quer dizer, um templo feito pelas mãos de Deus. Esta era uma fé viva. Vivo na fé do Filho de Deus. Paulo não disse que vivia pela fé no Filho de Deus. Era a fé do Filho de Deus, que lhe dera vida e o mantinha vivendo em vitória cristã. Então, meu irmão, são coisinhas de muito fundamento. Eles não negaram que a salvação era sobrenatural do princípio ao fim. Eles mantiveram viva a verdade de seu nome e de sua fé. Foram abençoados pelo Senhor e considerados dignos dele. Então, meu irmão, isso é rico, isso é muito maravilhoso, porque a fé de nosso Senhor Jesus Cristo é que nos dá esta capacidade, é que nos revela, é que nos mostra, é que tira nós do enredo, é que dá a nós sustentação para tomar a palavra verdadeira. Por que muitas pessoas não saem? Porque elas não têm a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas têm a fé intelectual, elas têm a fé, uma fé mental, elas têm a fé denominacional, a fé da igreja, a fé daquela igrejinha ali. E as pessoas têm esse costume de falar, qual é a sua fé? Ah, eu sou da fé batista. Outro fala, eu sou da fé adventista. Outro fala, eu sou da fé universal, da fé luterana, da fé católica. Vocês estão me entendendo? Essas fés não valem nada. Essas fés religiosas, meu irmão, não valem nada. O que vale é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé dele é um produto. A fé é um crédito que ele te dá. Você não compra créditos para você falar? Você não adquire créditos para você trabalhar? Em muitas coisas, ele lhe dá um crédito chamado fé. Vem dele, para através desse crédito, você servi-lo. Agora, essas fé manufaturada que tem aqui na terra, essas fé não valem nada. Essa é uma fé mental, uma fé imaginária. Mas a genuína fé, a base fundamental da fé, ninguém conhece. Eu não sei o tanto de fé que eu tenho. Eu não sei qual foi o depósito que Deus depositou no banco da fé para a minha pessoa. Por isso que você não pode falar, eu tenho uma fé tão pequenina. Você conhece a sua fé? Você já viu o tamanho dela? Ninguém conhece o tamanho da fé. Então, meu irmão, não vou entrar em detalhes, porque a fé é algo muito fundamental. São 20 horas e 39 minutinhos. Vamos soltar um cartuchinho, vamos soltar aí uma faixa musical para refrescar a sua mente e já vamos voltar aqui falando de Antipas, a fiel testemunha. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todo seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos
Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributai, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós vamos finalizando, falando um pouquinho do mártir daquele tempo, que a Bíblia registra o nome dele aqui. Antipas, minha fiel testemunha. Ele diz: eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, meu irmão, não há nenhum outro registro na palavra ou em qualquer história profana com referência a este irmão. Mas certamente não precisa ver. É mais do que suficiente que ele fosse pré-conhecido e conhecido do Senhor. É mais do que suficiente ver sua fidelidade ao Senhor registrada na palavra viva. Ele era um cristão, ele tinha o nome de Jesus, ele tinha a fé de nosso Senhor Jesus Cristo e estava entre os que viviam dela. Ele tinha respondido às palavras de Tiago, quando Tiago disse: não tenhais a fé do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, em acepção de pessoas. Cheio do Espírito Santo e de fé, como foi Estevão, ele não fazia acepção de ninguém, não temia ninguém, e quando a morte foi sentenciada sobre todos que tomavam aquele nome e andavam na fé de Jesus Cristo, ele tomou seu lugar com os que não voltavam atrás. Eu quero fazer um ganchinho aqui, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, veja bem, eles morreram por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Eles morreram por causa do nome que era invocado na cabeça deles. Eles eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, naquele tempo, se você aceitasse o dogma da Igreja Romana, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você podia ficar tranquilo. Você não tinha perseguição, você... beleza. Tá entendendo? Era normal. Por isso que o povo não sabe que a marca da besta tá aí, desculpe a expressão, quase que na testa de todo mundo e ninguém tá sabendo. Que a marca da besta, ela é espiritual e religiosa. Então, naquele tempo, quem tinha o nome de Jesus Cristo invocado era perseguido e morto. Por isso que Roma bebeu o sangue de 68 milhões de cristãos que está no martiriológico nos anais da história de Roma. Que não concordou com o dogma. Eles tomavam o nome do Senhor Jesus Cristo e por isso foram mortos.
Agora você vê a condição do mundo hoje, das religiões hoje, em que pé é que estão. Então ele, veja, todos os que tomavam aquele nome andavam na fé de Jesus Cristo. Ele também tomou seu lugar com aqueles que não voltavam atrás. Quer dizer, renuncia a Jesus e toma a Santíssima Trindade? Não. Renuncia a Jesus, Antipas, e aceita a intercessora Maria. Maria, a mãe de Jesus. Ali estava o ídolo, um monumento de mármore, de pedra, de Maria, e você tinha que prostrar diante da imagem. Se você prostrasse diante da imagem, tá tudo bem, ninguém te perseguia. Mas se você não prostrasse, então você não aceitou a doutrina dela. Você era morto. Que hoje todo mundo prostra. A maioria das igrejas, a maioria do sistema denominacional. A imagem está aí, continua a mesma coisa. Trocaram tudo os nomes pagãos e colocaram nomes cristãos. Tiraram o Íris, o Horus e os Osíris e colocaram para Pai, Filho e Espírito Santo. Tiraram Astarote, Semiramis, Cibele, colocaram para Maria. Tiraram Júpiter, colocaram Pedro. E todo mundo aceita. As pessoas gostam de ser enganadas. Então veja, ele não voltava atrás. Ele era aquele cristão genuíno. Sim, ele não voltava. E aí, ele morreu. Como Abel, ele obteve um testemunho de Deus. Seu nome está escrito na palavra aqui em Apocalipse. E embora morto, sua voz ainda fala nas páginas do registro divino do livro do Apocalipse. Veja, outro mártir fiel era levado ao seu repouso. Porém, Satanás não triunfou nessa ocasião, assim como não triunfou quando matou o príncipe da paz. Porque assim como Satanás foi despojado na cruz, assim também agora o sangue de Antipas clamará as centenas mais que tomarão suas cruzes e o seguirão. Então, meu irmão, Deus deixou registrado este grande guerreiro da fé, esse mártir, que morreu pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é uma verdade, porque no ano 325, para cá, ninguém podia ter o nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Era só Pai, Filho e Espírito Santo. Do ano 325 para cá, é só Pai, Filho e Espírito Santo. Você sabe quando que veio restaurar a fórmula batismal verdadeira? Na nossa era agora. E quem? Na voz do sétimo anjo. Esta mensagem que eu prego é a mensagem que restaurou a fórmula da doutrina do batismo, que restaurou a ceia verdadeira. Porque lá atrás, eles tiraram a palavra e deram dogmas, deram credos, deram heresias para o povo viver. Por isso que escureceu tudo. A era negra tomou conta da terra. Então, o próximo passo agora que eu poderia falar é onde está o trono de Satanás. Isso aqui é pesado, é forte. Eu vou ter que falar um pouquinho porque o tempo carece para nós. Mas eu vou falar a parte mais forte amanhã. Se vocês estiverem sintonizados conosco, amanhã eu vou entrar nos detalhes sobre onde está o trono de Satanás. A razão pela qual isto faz parte do elogio do Espírito é porque estes bravos soldados da cruz estavam vencendo Satanás bem no meio de seu próprio lugar, ali no trono. Eles estavam vencendo a batalha através do nome e da fé de Jesus Cristo. Bem no campo dos líderes das trevas. Que tremendo elogio! Como os poderosos homens de Davi, que invadiram o acampamento do inimigo para trazer a Davi água para matar a sede. Assim também, estes gigantes da fé invadiram o reino da fortaleza terrena de Satanás e, pregando e exortando, trouxeram a água da salvação aos que viviam sob sombras da morte. Sempre Deus teve aqueles, meu irmão, que abriu brecha nas trevas, que teve coragem de falar a palavra
que teve, Deus sempre teve uma voz na terra, clamando contra o pecado. Porque tem muitas pessoas que não têm a coragem de falar, que não têm a coragem de divulgar. Agora, por mais que estas palavras referentes ao trono e ao reino de Satanás façam parte do louvor de Deus aos seus escolhidos, elas realmente estabelecem o panorama para a denúncia do mal que ganhava supremacia na igreja. Pérgamo significa trono e lugar de habitação de Satanás. Foi ali em Pérgamo que ele ganhou o lugar e a habitação de Satanás. Para muitos, esta frase tem sido meramente pictóricas em vez de verdadeiramente histórica. Porém, elas são certamente reais e a história dá pleno testemunho disso. Pérgamo foi realmente o trono e o lugar da habitação de Satanás. Isto aconteceu de uma forma que eu vou entrar para falar a vocês a partir de amanhã, porque o tempo nosso já esgotou. Amanhã eu vou contar para vocês como que Pérgamo se tornou o trono de Satanás. Pérgamo, isto é alegoricamente, porque hoje é Roma. O trono de Satanás hoje está em Roma, uma cidade que está cercada por 7 colinas. E você sabe que ali está a grande mãe de todas as denominações. A placa está lá. Estou falando uma coisa que está escrito lá na testa da igreja. Esta é a mãe de todas as denominações da terra. Está escrito lá, tem uma grande placa na igreja. Então, meu irmão, mas é ali que está o trono de Satanás. São 20 horas e 53 minutos. Nós vamos ter uma partezinha agora da oração, vamos orar. O trono de Satanás, vamos falar sobre isso amanhã. Meu irmão, minha irmã, o Tabernáculo Monte Sião fica aqui na rua Anchieta, número 82, na Vila Piratininga. Se você deseja conhecer a mensagem da hora, fale conosco. Tabernáculo Monte Sião, temos culto quarta e sexta, 19h30, e aos domingos, às 18h30. O meu telefone é o 9271-1350 e o para recados, ou agendar comigo, 3386-1112. Tabernáculo da Vida é na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia. Ali está o pastor José Nelson, telefone 92950847, é o telefone do pastor José Nelson. Culto lá, quinta-feira, 19h30 e aos domingos, às 18h30. E agora nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado, no decorrer das eras da igreja, o Senhor sempre, Pai, lutou em prol de manter seus filhos na palavra, ainda que foi poucas almas, Pai, uma minoria que defendeu a verdade pura. Sempre em cada era houve uma minoria. Nunca houve, Pai, uma multidão grande, porque realmente multidão e multidão está no vale da decisão. E hoje, Pai, nós podemos olhar que o Senhor ainda continue com a minoria. Não são todos que têm raça e coragem para tomar a palavra como ela é, mas somente os eleitos e predestinados é que virão. Somente teus filhos ouvirão a tua voz e tomarão a palavra e crerão nela. Pai, nesta noite, aceite o nosso agradecimento pela liberdade que temos de falar a tua palavra. Que as tuas bênçãos sejam derramadas no lar de cada irmão, de cada irmã, cada ouvinte do programa. Ajude cada pessoa agora, Pai. Algum irmão, alguma irmã que porventura está enfermo, se está enfrentando alguma dificuldade neste momento, que o Senhor cure, que o Senhor liberta, que o Senhor fortaleça seus filhos. Senhor, livre os lares, livre as famílias, que a tua mão de poder, ó Pai, venha sobre teus filhos, liberta as pessoas, Pai. Ajude os presos que estão ali na cadeia, tenha misericórdia deles, ó Deus. Apresse seus julgamentos, suas audiências, e que eles tenham vitória. Ajude suas vidas, os que estão acamados nos hospitais. Senhor, levante os doentes das camas, dando cura, dando libertações. Tantos hospitais, Senhor, de pessoas acamadas, doentes. Ajude as mãos dos médicos, Pai. Abençoe as mãos dos enfermeiros, para que possa ajudar essas pessoas a recuperarem a sua saúde.
E peço nesta noite, Senhor, em favor da irmã Teresa e em favor da irmã Elza. Senhor, ajude, Senhor, nesta noite, a irmã Teresa, a irmã Elza, dando graça, dando vitória, concedendo, Pai, na vida da tua filha, a tua misericórdia. Ajude, Senhor, também o irmão Ademir Vicente, Senhor eterno, e também a irmã Sônia e a irmã Marina. Conceda a tua bênção, Pai, por irmão Ademir Vicente. Peço em favor da Isaura Maria, irmã da Sheila, cura e libertação. Peço em favor da irmã Cida, ouvinte do programa, que o Senhor abençoe a tua filha. Também, Senhor, peço uma bênção especial para a Maria Rita, problemas no trabalho, que o Senhor estenda a tua mão de misericórdia e ajude a tua filha, Pai. Também a Renata está pedindo por uma confirmação, se é da tua vontade que o Senhor confirma. O Senhor revela para a tua filha aquilo que é de melhor para ela. Também a irmã Cris, eu peço que o Senhor conceda mais entendimento e sabedoria na palavra. Ajude a irmã Gisele de família, dando cura e libertação para a sua família. Também a irmã Giane, que está ali, Senhor eterno, pedindo, Senhor, que o Senhor dê a vitória na sua vida. Ela está enfrentando uma dificuldade. Pai Santo, ela está buscando do Senhor uma libertação. Senhor, que o Senhor conceda, que o Senhor abençoe, Senhor, ali a sua audiência e que ela tenha vitória na sua audiência. Conceda para a irmã Giane, Pai, a libertação que ela está buscando. E peço em favor da Sandra por venda de casa e por causas na justiça. E peço por cada irmão, por cada irmã nesta noite, que está clamando, que está buscando, pelos teus filhos, os que estão conosco no companheirismo, aqueles que retêm o nome, que têm o nome do Senhor Jesus Cristo invocado sobre suas cabeças, que eles permaneçam firmes, Senhor, que eles permaneçam firmes, que eles não vão ser os mártires agora. Os mártires serão aqueles que ficarão aqui para trás, que perderam o arrebatamento, que não tomou o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo, terão que morrer diante da besta, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a grande diferença. Se não tome o nome no batismo, depois terá que morrer pelo nome, ali na grande tribulação, quando a besta chegar. Senhor, guarde os teus filhos, guarde tuas filhas, e conceda a vitória do amor divino. Te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Muito bem, amados, nós chegamos ao final de mais uma programação. São 20 horas, 59 minutinhos. Que Deus conceda a bênção para vocês. Continue sintonizado, que aqui na Cultura AM está sendo uma grande bênção de Deus. Muita palavra, muita programação maravilhosa para o coração dos filhos e das filhas de Deus. Vamos ficando por aqui, como eu disse, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito